Moço, eu juro por tudo que é mais sagrado, o que eu vi naquela casa me tirou o sono e a paz. A gente era novo na região, recém-chegado para tentar a vida na roça, longe da bagunça da cidade grande. Mas aqui, o silêncio não era de paz, era de coisa que se esconde, sabe? A gente alugou aquela casinha antiga, bem isolada, meio metro de poeira nas janelas e mato crescendo onde não devia. Parecia um achado, o preço estava bom demais para a vista que tinha. Mas logo o povo da vila começou com as esquisitices. Eles olhavam para a nossa casa e faziam o sinal da cruz. Diziam que a família que morou ali antes sumiu, simplesmente evaporou na noite e que a vizinhança nunca envelhecia. Eu e minha mulher, a Maria, rimos disso no começo. Achei que era lenda caipira para assustar forasteiro, mas a gente começou a prestar atenção. O velho Elias, que vinha buscar lenha, parecia ter a mesma cara de 20 anos atrás, segundo os poucos vizinhos que se atreviam a falar. A pele esticada, os olhos, estranhamente jovens. E tinha o cheiro. Ah, o cheiro. Não era cheiro de podre comum, era ferro misturado com bicho morto e terra revirada. Vinha do poço seco lá no fundo do quintal. Eu tampei ele com tábuas grossas, mas o fedor só aumentava, principalmente nas noites de lua cheia, parecendo que a terra respirava uma exalação do inferno. Uma noite, não aguentando mais aquele miasma sufocante que entrava pelas frestas das janelas, eu peguei a enxada e falei para Maria: eu vou cavar até achar o que está fazendo esse cheiro miserável. Eu precisava saber o que estava embaixo, o mistério da longevidade estranha deles, o cheiro e aquele silêncio de morte que cobria o terreno como um cobertor pesado. Tudo estava ligado àquele poço. Maria tentou me impedir, disse que era obra do demo, mas minha curiosidade, ou talvez minha coragem estúpida, era maior. Na primeira enxadada, o som foi oco. Na segunda, a pá bateu em algo duro, que não era pedra, era madeira velha, e envolta nela um tecido grosso e escuro. O cheiro subiu com força, e não era só de decomposição. Era algo lupino, selvagem, com um toque metálico e rançoso. Meus braços começaram a tremer. Se eles não envelheciam, e se o segredo da juventude deles estava enterrado ali, debaixo daquele chão, o que diabos eu estava prestes a desenterrar? A sensação de ser observado aumentou, e eu senti um arrepio frio descendo a espinha, sabendo que os antigos moradores não tinham ido embora, apenas estavam esperando. A pergunta que não me cala é: o que você faria se encontrasse algo que desafia a lei da vida na sua própria casa? Já sentiu o terror de saber que o passado de um lugar não está morto, mas apenas esperando para te devorar? Me conta aí nos comentários qual foi a coisa mais bizarra que você já desenterrou, seja em sentido literal ou figurado, e se você teria coragem de continuar cavando. A pá raspou novamente, e o som oco se repetiu, desta vez quebrando a fina camada de madeira podre que eu havia atingido. O cheiro, antes um mero incômodo, transformou-se em uma agressão química, forçando-me a recuar e tossir, cuspindo a terra misturada com a saliva amarga que subiu pela garganta. Maria gritava da varanda, pedindo para eu parar, mas a curiosidade tinha se transformado em um imperativo urgente, uma necessidade de rasgar o véu daquele segredo nojento. Eu puxei a tábua de madeira, que estava disposta como uma tampa improvisada e mal feita, e o que vi abaixo não era terra, era areia movediça, compactada, mas que cedia com facilidade. Dentro dessa cova rasa, escura e úmida, havia restos de tecido que pareciam ter sido usados para embrulhar algo com pressa. Eram panos grossos, sujos de algo que parecia graxa, mas que tinha a cor enferrujada de sangue seco. Eu usei a enxada como alavanca e comecei a remover a areia. A cada palmo que eu descia, o cheiro piorava, misturando-se com um aroma adocicado e enjoativo, de carne que apodreceu sem oxigênio, uma decomposição lenta e silenciosa. O silêncio na casa era ensurdecedor. Maria parou de gritar e ficou parada, apenas observando a cena com as mãos cobrindo a boca, seus olhos arregalados refletindo o negrume da cova que eu abria. Eu sentia a presença, não de fantasmas, mas de algo esperando para ser perturbado, algo que a terra tentava em vão manter escondido. A luz da lanterna revelou, a uns 50 centímetros de profundidade,
Uma fileira de objetos dispostos com uma estranha reverência. Não eram simplesmente lixo. Eram objetos pessoais, mas usados em um ritual. Havia uma dúzia de cruzes de madeira, todas elas propositalmente quebradas ao meio, como se a fé tivesse sido rasgada para abrir espaço para algo profano. Eram cruzes simples, rústicas, como as que se usam em pequenos altares de beira de estrada. Mas ali, naquele buraco, elas pareciam símbolos de derrota. Eram acompanhadas por pequenos colares feitos de couro e dentes longos e afiados, que eu, no pânico, mal conseguia identificar se eram de animal ou de algo mais específico. Eram caninos protuberantes, polidos pelo uso, e estavam todos presos em volta da base de um pedaço de osso longo e branco, que parecia ser um fêmur. Eu toquei o osso com a ponta da enxada e ele se quebrou com um som seco e poroso, liberando uma nuvem de poeira fina e nauseabunda. Naquele momento, soubemos que não estávamos cavando lixo. Estávamos cavando uma sepultura, mas uma sepultura que havia sido usada repetidas vezes. O terror me atingiu, não pela morte em si, mas pela falta de respeito com os mortos, pela profanação sistemática que indicava que quem fizera aquilo não temia a Deus, mas reverenciava outra coisa, algo que exigia sacrifícios e quebra de símbolos sagrados. Puxei um dos colares de dentes, o couro frio e pegajoso em meus dedos. Maria soltou um grito abafado e correu para dentro de casa, trancando a porta com força. Eu entendi o medo dela. Aquele osso não era de vaca, e aqueles dentes, eles eram grandes demais para qualquer animal que eu conhecia na fazenda. Eles eram caninos de predador, e o cheiro de metal e ranço que emanava daquele buraco me dizia que o predador não estava extinto. Estava apenas escondido, esperando que alguém fosse curioso o suficiente para desenterrar seus segredos. Eu olhei para a casa, estava escuro. O que o povo dizia? Que a família nunca envelhecia? Aquela longevidade tinha um preço, e o pagamento estava ali, enterrado em pedaços e envolto em colares de dentes. Eu estava com o coração na boca, a adrenalina pulsando em minhas têmporas, mas eu não conseguia parar. Eu tinha que descer mais. A lanterna tremeu em minhas mãos enquanto eu descia mais. A areia era fácil de remover agora, e o buraco estava ficando fundo, mais de 1,5 metros. Eu estava exausto, não só pelo trabalho físico, mas pelo peso da descoberta. Eu sabia que havia cruzado uma linha, que tinha invadido um território sagrado para eles, o território da sua maldição ou bênção macabra. Foi quando a pá resvalou em algo maior, algo que emitia um som de porcelana batendo em metal. Era uma caixa, não uma caixa de madeira comum, mas um baú pequeno, de ferro fundido, pesado e incrustado de sujeira e barro antigo. Eu tive que usar a força de todo o meu corpo, apoiando o joelho na lateral da cova, para puxar o baú para fora. Ele era pesado demais. O metal estava frio, e um frio que parecia vir de dentro, um frio antinatural que desafiava a temperatura morna da noite de verão. No topo do baú havia um cadeado, enferrujado, mas curiosamente intacto, como se tivesse sido colocado ali recentemente. Eu peguei a enxada e tentei forçá-lo, mas o ferro era resiliente. Foi então que percebi algo mais aterrorizante. A tampa do baú não estava perfeitamente selada. Havia uma pequena fresta na lateral, e daquela fresta o cheiro veio ainda mais forte, mais concentrado, uma mistura de enxofre e almíscar, o cheiro de um animal selvagem em fúria. Eu enfiei a lâmina de uma faca de caça que eu sempre levava no cinto na fresta e forcei. O metal gemeu em protesto e o cadeado se estraçalhou com um estalo alto, ecoando no silêncio da fazenda. A tampa abriu com um guincho metálico e o terror se materializou. Dentro do baú não havia ouro, nem joias, nem documentos. Havia mais ossos, mas não eram ossos dispostos. Eram ossos compactados, como se tivessem sido forçados para caber ali, misturados com terra e fragmentos de pelo escuro, grosso e duro. Eram costelas, vértebras e o que parecia ser um crânio, pequeno, mas com uma mandíbula desproporcionalmente grande. Eram ossos que indicavam uma transição incompleta, um corpo que havia morrido no meio de uma metamorfose bestial. No centro de toda aquela ossada repousava um diário.
Estava envolto em couro de animal e as páginas estavam manchadas de marrom escuro, secas e quebradiças. Eu mal conseguia respirar, mas a adrenalina me impedia de desmaiar. Eu peguei o diário, ignorando o fedor que impregnava minhas mãos. A caligrafia era elegante, mas nervosa, escrita com uma caneta tinteiro antiga. A data na primeira página era de mais de 100 anos atrás. O título: Os ritos da lua nova e a busca pela imortalidade terrena. A primeira frase me fez gelar o sangue. Para manter a juventude, devemos alimentar a coisa e o preço é a carne e a alma. Eu folheei as páginas freneticamente, lendo sobre rituais, sobre o abandono da humanidade em troca da força e da longevidade lupina. Eles não envelheciam, porque a cada ciclo lunar eles se transformavam. E a transformação era um reset biológico, uma fuga da morte. O terror se tornou conhecimento, e o conhecimento mais paralisante que o próprio medo. Eu estava lendo o manual de uma família de lobisomens. Naquele instante, um galho seco estalou na mata, a uns 200 metros. Não era vento, não era bicho pequeno, era peso. Era movimento deliberado. Eu levantei a cabeça e o cheiro de mato molhado e suor frio me envolveu. Lá, na beira da cerca, parado, como uma estátua de sombra, estava um homem. Alto, ombros largos, mas a cabeça ligeiramente inclinada, observando a cova e o baú aberto. Era o Elias, ou o que parecia ser Elias. Seu rosto estava inexpressivo, mas seus olhos brilhavam com um fulgor dourado na escuridão. Eles sabiam que eu estava ali. Eles sabiam que eu havia encontrado o segredo de sua existência profana. O Elias deu um passo à frente, e o silêncio se quebrou com o ranger de seus sapatos na terra batida. A distância entre nós era grande, mas a sensação era de que ele estava a apenas um palmo de distância, analisando-me como um predador avalia sua presa. O diário ainda estava aberto em minhas mãos, e a luz da lanterna revelava as palavras desesperadas sobre a dor da primeira transformação, o desejo incontrolável de sangue e a necessidade de enterrar os restos de suas vítimas para esconder os sinais da besta que eles se tornavam. Elias não falou. Apenas manteve aquele olhar fixo, dourado e vazio. Eu sabia que gritar era inútil. A fazenda era isolada demais. Eu tinha que fingir calma, ganhar tempo. Minhas pernas estavam presas no barro da cova. Eu estava vulnerável, encurralado pelo chão que eu mesmo havia cavado. Eu larguei o diário no baú, tentando dar a entender que eu não havia entendido a totalidade da revelação. Perdi o caminho, eu murmurei, a voz falhando, tentando soar como um bêbado ou um sonâmbulo, uma desculpa patética para estar cavando no meio da noite. O Elias não respondeu com palavras, mas com um som gutural, um rosnado baixo, quase um zumbido, que vibrou no ar e atingiu meu peito como um soco. Ele não era mais um homem. Era um guardião e o cheiro de animal selvagem era inconfundível agora. Não vinha apenas da terra, vinha dele. Eu me arrastei para fora da cova, pegando a enxada. O metal frio me deu uma falsa sensação de segurança. "O que você quer, Elias?" eu perguntei, tentando manter a voz firme, mas ela saiu como um sussurro de desespero. Ele finalmente se moveu, não correndo, mas deslizando, em passos longos e rápidos que desafiavam a gravidade e a idade que ele supostamente tinha. Em segundos, a distância se reduziu pela metade. Eu percebi que a forma como ele se movia era não humana, os ombros largos parecendo tensos, prontos para o salto. Eu agarrei o diário novamente, sabendo que se eu ia morrer, eu levaria a prova comigo. Eu corri para a casa, mas Elias já estava muito perto. Eu consegui abrir a porta e entrar, batendo-a e girando o trinco. Maria estava chorando, encolhida no canto, cobrindo os ouvidos. "Eles vieram. Eles estão aqui!" Ela soluçava. Pela janela embaçada, eu vi Elias parado na soleira da porta, apenas me observando, sem fazer força para entrar. Ele estava esperando, estava nos caçando. Lendo o diário sob a fraca luz de uma vela, eu descobri mais sobre o ritual. O ciclo de longevidade dependia de uma oferenda ao solo, a cada lua cheia, a fim de manter a forma humana pelo máximo de tempo possível. E a lua estava cheia. Eu podia senti-la, uma pressão prateada e silenciosa que entrava pela janela prometendo transformação e sangue.
O diário também falava de como eles lidavam com invasores. Aqueles que descobrem o segredo devem se tornar parte dele, ou serão reabsorvidos pela terra para sempre, alimentando o ciclo. Minhas mãos tremiam tanto que o papel rasgava. Eu li as instruções de como enfraquecê-los. Objetos de prata e o sal grosso podiam retardar a mudança, mas não matá-los. Somente fogo ou a destruição total do lugar de repouso deles, o poço, cova, poderia funcionar. Eu olhei para Maria, o desespero dela refletido no meu. Eles não iriam nos deixar sair. O cheiro de almíscar e ferro invadiu a casa, penetrando as frestas. Eles estavam ao redor, esperando a noite avançar. De repente, um som estridente. Não era Elias, mas algo se movendo no telhado. Eu olhei para cima e ouvi o arrastar de garras longas no zinco, e então um rasgo violento no forro de madeira. Eles não esperariam mais. O teto se estraçalhou, e uma chuva de poeira, pedaços de madeira podre e fezes de morcego caiu sobre nós. O buraco no forro era grande, e a silhueta que se formou ali era grotesca e impossível. Não era Elias, era uma criatura. Tinha a massa corporal de 2 homens, coberta por um pelo negro e emaranhado que parecia absorver a pouca luz da vela. As patas dianteiras estavam apoiadas na viga, e as garras longas e curvadas brilhavam com um reflexo úmido. O cheiro era insuportável, o odor de carne crua e suor de animal. Foi um terror imediato e visceral que me fez soltar um grito primitivo. Eu agarrei Maria pelo braço e a arrastei para o único quarto com uma porta de madeira mais espessa. A criatura soltou um rugido, um som de puro ódio e fome que parecia rasgar o ar e penetrar meus ossos. O som da transformação era assustador. A quebra de ossos, o alongamento da carne, o rasgar das roupas que não conseguiam mais conter a monstruosidade crescente. Eu tranquei a porta, mas sabia que era inútil. A madeira tremia com a força dos golpes que a criatura dava. Eu precisava de uma arma. Lembrei-me de que havia algumas ferramentas de prata antiga que minha avó havia me deixado, guardadas em um baú de cedro no armário. Desesperado, eu forcei a fechadura do armário e comecei a remexer. Encontrei uma travessa de servir, pesada e antiga. Não era ideal, mas era prata. Eu a segurei com a mão, sentindo a frieza do metal como um pequeno consolo. Maria apontou, a voz falhando em um gemido. A janela, eles estão lá fora. Eu olhei. A luz da lua cheia banhava o quintal, e eu vi o resto da família. O que eu havia visto na vila como rostos jovens e anacrônicos, agora era uma matilha de aberrações. Eram 4, talvez 5. Alguns estavam em transição, metade homem, metade fera, rastejando e se contorcendo. E outros já estavam completamente transformados, correndo em 4 patas com uma velocidade inacreditável, patrulhando a casa. Eles pareciam mais altos e magros do que eu esperava, com uma ferocidade que não cabia em seus corpos. A criatura no telhado estava conseguindo quebrar a porta. A madeira estalava e cedia. Eu empurrei Maria para debaixo da cama e me preparei, a travessa de prata pesando em minhas mãos. O terror não era mais abstrato, era concreto, com garras e dentes. Eu não podia fugir. Eu tinha que lutar. A porta finalmente cedeu com um estalo violento e a criatura entrou, seus olhos amarelos me fixando. Ela soltou uma baforada de ar quente e fétido, o cheiro de morte e selva. Seus músculos eram definidos, tensos, e o corpo balançava levemente, pronto para o ataque. Eu sabia que a prata não a mataria, mas talvez a ferisse, talvez a confundisse. Eu não hesitei. Eu avancei primeiro, gritando, liberando toda a minha frustração e medo naquele ataque. Eu cravei a ponta afiada da travessa na lateral do monstro, logo abaixo da caixa torácica. O metal entrou na carne. Não houve sangue jorrando, mas houve um chiado horrível, como ferro quente em água. A criatura urrou de dor, não um rugido selvagem, mas um grito de agonia humana. Um som que me fez hesitar por um instante, lembrando-me que havia uma pessoa sob aquela pele. Ela cambaleou, e eu usei a chance para correr. Eu precisava sair da casa e ir para o poço. O diário disse: destruir o local de repouso. O segredo estava no subsolo, e só destruindo aquela tumba profana poderíamos ter uma chance de sobrevivência.
Corri de volta para a cozinha, Maria rastejando atrás de mim. O monstro ferido urrava no quarto, mas eu sabia que ele se recuperaria rapidamente. A dor da prata era temporária. Tínhamos que sair da casa. Eu agarrei a lata de querosene que estava perto do fogão e o fósforo. A destruição da cova seria por fogo. Se o mal daquela família estava ligado à terra e aos ossos ali enterrados, o fogo seria a purificação final. Abri a porta dos fundos. O quintal estava iluminado pela lua e a cena era de um pesadelo pintado em tons de cinza e prata. 3 das criaturas patrulhavam a área, farejando o ar, suas cabeças lupinas girando em busca do nosso cheiro. Elas eram magras e longas, com articulações estranhamente curvadas, movendo-se com a graça assassina de predadores perfeitos. Eu sussurrei para Maria: corra para o poço, eu vou tentar distraí-los. Ela balançou a cabeça paralisada, os olhos fixos nas silhuetas móveis. Eu não podia deixá-la. Eu a empurrei em direção à cerca de arbustos, o caminho mais rápido para a cova que eu havia aberto. Foi um erro. Uma das criaturas percebeu o movimento. Seus olhos se focaram em nós, e ela soltou um uivo agudo, um chamado de caça que foi respondido por um coro de outros uivos vindos da mata ao redor. Elas vieram na nossa direção com uma velocidade de bala. Eu me virei e joguei a lata de querosene no chão, derramando o líquido inflamável. Acendi um fósforo e o joguei na poça. O fogo irrompeu em uma chama alta e amarela, criando uma barreira momentânea entre nós e as feras. O cheiro de querosene queimando misturou-se com o odor lupino. Nós corremos desesperadamente, com o som das garras raspando na terra logo atrás de nós. A cova estava logo à frente. O baú aberto de metal ainda estava ali, refletindo a luz da lua. Eu não tinha tempo para despejar o querosene dentro. Eu precisava de algo para afundar o baú, para enterrar o segredo sob uma camada de pedra e terra que não pudesse ser desfeita. Maria, no auge do desespero, tropeçou e caiu bem na beira da cova. Eu me joguei ao lado dela, protegendo-a enquanto as criaturas nos alcançavam. A primeira criatura saltou sobre a cerca em chamas. Eu a atingi com a enxada no meio do corpo. O golpe foi forte, mas o corpo dela era puro músculo e osso. O impacto apenas a atrasou e ela caiu rolando, soltando mais um urro. Outras 2 estavam logo atrás, prontas para pular sobre nós. Eu peguei a última arma que eu tinha, uma sacola de sal grosso que Maria usava para temperar carne. O diário mencionava que o sal os feria. Eu joguei um punhado no rosto da criatura mais próxima. Ela recuou, balançando a cabeça, o pelo do rosto, parecendo fumegar onde o sal havia tocado. Ganhamos segundos preciosos. Eu me virei para a cova. Maria estava lá chorando e eu a forcei a levantar. A gente precisa de pedra, Maria. Pedra pesada, eu gritei. O baú estava lá, cheio de ossos e o diário. Eu sabia que, se eles pegassem o diário, a prova de sua maldição estaria perdida para sempre. A criatura que eu havia ferido com a enxada se levantou. Ela não estava apenas furiosa, estava metamorfoseada, a transformação final parecendo ter ocorrido em um piscar de olhos. Seus olhos brilhavam agora com uma inteligência maligna, e ela se preparou para nos atacar, saltando com uma força inacreditável, pronta para arrancar nossas gargantas e nos arrastar para o subsolo, para nos tornar a próxima oferenda à sua terrível juventude eterna. O salto da criatura foi interrompido por um barulho ensurdecedor. O monstro que eu havia ferido com a travessa de prata no quarto finalmente havia rompido a parede e caído no quintal, urrando de dor. Era a chance que eu precisava. A atenção das outras feras se desviou para o companheiro ferido, dando-me um lapso de tempo vital. Eu vi uma pilha de tijolos velhos perto do poço. Eu os agarrei e comecei a jogá-los no buraco. Maria, vendo minha determinação desesperada, parou de chorar e começou a me ajudar, atirando tijolos e pedras grandes. Tínhamos que selar o baú, o diário, os ossos, o segredo. Tudo precisava ser esmagado e selado sob a terra. O baú de ferro resistiria, mas o peso e o confinamento poderiam talvez enfraquecer o elo deles com o solo que lhes dava vida e juventude. Enquanto jogávamos as pedras, uma das criaturas percebeu nosso objetivo. Ela emitiu um rosnado agudo, um som de alarme, e correu em nossa direção. Eu estava sem a enxada. Ela havia caído perto do fogo.
Eu peguei um dos tijolos e esperei. A criatura chegou à beira da cova e tentou nos flanquear. Eu pulei para a direita, evitando suas garras, e Maria jogou um tijolo com força na cabeça da fera. O impacto foi seco e pesado, e a criatura cambaleou. O crânio de lobo humano provando ser menos resistente do que eu pensava. Eu usei esse breve momento para empurrar o baú para o fundo da cova. O metal rangente sumiu na areia úmida, e o cheiro nauseabundo pareceu diminuir por um instante, como se a fonte tivesse sido sufocada. A criatura atingida se recuperou rapidamente, mas seus olhos mostravam confusão, uma falha na sua ferocidade. Era como se, ao afundar o baú, tivéssemos cortado uma parte de sua força vital, ou talvez a fonte de sua clareza maligna. Eu empilhei mais e mais pedras cobrindo o buraco, transformando o local de repouso em uma tumba de emergência. A criatura que estava com a prata cravada no corpo avançou novamente, mas desta vez ela parecia mais lenta, sua pele fumegando levemente onde o metal a havia ferido. Eu percebi a verdade terrível. Eles não eram imortais, eram apenas incrivelmente resilientes. A longevidade deles era um pacto com o mal, e o mal estava ligado àquele baú. Se a fonte do seu poder fosse selada, eles ficariam vulneráveis. Eu agarrei Maria. Não podíamos esperar para ver se o selamento funcionaria. Tínhamos que correr. Saímos correndo pela lateral da casa, em direção à estrada de terra batida que levava à vila. O sol ainda estava longe de nascer, e o pânico da fuga era avassalador. Olhei para trás. As criaturas estavam paradas perto da cova, farejando as pedras, confusas. Elas não nos perseguiam mais com a mesma fúria implacável, mas com uma raiva contida, uma frustração bestial. Elas tinham perdido algo importante. Corremos pela mata escura, ouvindo os galhos se quebrando e os uivos de frustração da família atrás de nós. A fuga não era a vitória, era apenas uma pausa. Eu sabia que eles não nos esqueceriam. Eu sabia que Elias e sua família, jovens eternos e sedentos, viriam atrás de nós. O diário estava lá, enterrado com o resto de suas vítimas. Mas o cheiro, o medo, a imagem daqueles olhos dourados me seguiriam para sempre. Saímos da fazenda, mas o horror nos acompanhava. A longevidade deles não era um mito, era uma maldição, e agora nós éramos os únicos sobreviventes a saber disso. Nós corremos até o sol raiar, até sentirmos o calor fraco da manhã limpando o ar denso da noite. Quando chegamos à vila, mal conseguíamos falar. Contamos nossa história, claro, a história de lobisomens e ossos enterrados, e de uma família que vendia a alma pela juventude. O povo nos olhou com compaixão e um terror silencioso. Eles já sabiam. Não era lenda, era aviso. Eles nos deram roupas limpas, nos alimentaram e nos deixaram seguir nosso caminho sem perguntar mais nada. Sabiam que tínhamos visto o inferno e voltado. Abandonamos tudo na fazenda. A mudança, o dinheiro que tínhamos investido, a vida que queríamos construir. Tudo ficou para trás, corroído pelo cheiro de decomposição e pelo medo de sermos alcançados. Eu sei que selar a cova não os matou. A prata e o sal apenas os feriram e os atrasaram. O que fizemos foi interromper o ciclo deles, cortar temporariamente a fonte de sua força e o elo com o passado que os mantinha nesse estado de pseudo-imortalidade. Mas eles ainda estão lá. Eles ainda estão caçando. Eu e Maria nos mudamos para longe, para uma cidade onde as luzes da rua e o barulho das pessoas abafam o silêncio da noite. Mas a cada lua cheia, eu acordo suado, ouvindo o som de garras arranhando o asfalto. E o cheiro, o cheiro de ferro e almíscar nunca sai das minhas narinas. Por mais que eu esfregue, o terror não está mais no quintal, está dentro de mim. O maior horror não foi descobrir que existiam lobisomens, foi descobrir que a imortalidade deles era mantida por um ciclo de morte. Eles não eram monstros que nasceram, mas pessoas que escolheram se tornar monstros, desenterrando e enterrando repetidamente o mal para se manterem jovens. A cada pessoa que sumia naquelas terras, o segredo deles era renovado. Eles sabiam que tínhamos sobrevivido, e eles sabem onde estamos. O Elias e sua família não envelhecem, e eles têm todo o tempo do mundo. Eu olho para Maria e ela está cinzenta de medo.
A alma dela ficou presa naquele buraco. Nós fugimos da terra, mas não fugimos da maldição. Às vezes, no meio da noite, eu juro que ouço um uivo distante. Não um uivo de fome, mas um uivo de paciência, a promessa de que eles virão nos buscar, para que nos tornemos parte da próxima oferenda, para que a juventude macabra da família do lobisomem seja mantida para sempre. Eu não durmo mais. Eu apenas espero, sabendo que um dia eles virão cavar por mim. E quando isso acontecer, não haverá tijolos nem sal, apenas a transformação e o silêncio eterno. O segredo deles está selado, mas a caçada continua. Meu medo é o que me mantém vivo, por enquanto. Mas o medo tem cheiro, e o cheiro deles está cada vez mais perto.